Quero te contar uma história nessa noite. E do relato dessa história, obrigado, diácono. Do relato dessa história, eu quero aplicar 3 coisas dessa narrativa para mim e para você também. Essa história deu-se no início da igreja. Atos, capítulo 6. Eu quero ler contigo versículos 1, 2 e 3. Veja o que diz a palavra de Deus. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade. Pai, esta é a tua palavra. Nela encontramos o testemunho perfeito de Jesus, o caminho para a vida eterna. Eu peço ao Senhor que nessa noite, mais uma vez, não leve em consideração aqui este mensageiro, mas traga à sua igreja sua mensagem de consolo, conforto e edificação para um nível de relacionamento e de conhecimento do Senhor mais profundo. Peço-te, em o nome de Jesus, fala-nos, ó Deus. Amém. Quando lemos este texto, nós vimos aqui que há um problema. O problema é a murmuração. A palavra grega para murmuração, ela traz a conotação, o sentido e o entendimento de barulho de abelhas. Então aconteceu logo no início da igreja um burburinho, um barulho, uma murmuração, um barulho como de um enxame de abelhas. Isso era a murmuração que se levantou. Em certo sentido, essa murmuração era uma evidência da bênção, porque a murmuração deu-se devido à liderança não conseguir assistir o grande número de pessoas que chegam para a igreja de Jesus. Então eu quero falar com você acerca deste problema. O problema que se instalou na igreja, a igreja primitiva. O problema é o seguinte: havia as viúvas dos helenitas, que eram, na verdade, aqueles judeus que viveram um tempo fora de Jerusalém e que, quando eles vinham para Jerusalém, os que se diziam, se achavam raça pura ali, mantinham os costumes, as tradições, inclusive a língua, eles davam uma menosprezada nesse outro grupo. Então acompanha comigo. O que era o problema? O problema é que a gente tinha na igreja 2 grupos de irmãos, mas havia 2 grupos. O primeiro grupo era composto pelos judeus que moravam em Jerusalém, ali na Palestina. Eles falavam a língua original dos seus antepassados, o aramaico, que eles se sentiam puros. E um segundo grupo, também dentro da igreja dos irmãos, que era composto, formado aí, por esses judeus que haviam morado fora das terras de Jerusalém, do povo hebreu, durante muito tempo. E com esse passar de gerações, eles perderam muito costume, inclusive o domínio da língua paterna, original, a língua ancestral, o aramaico e o hebraico. E agora eles falam grego. Os gregos foram conquistados pelos romanos.
E os romanos agora, nesse episódio aqui, que nós estamos vendo, são aqueles que regem e que comandam o mundo da época, o Império Romano. Então havia na igreja um grupo que se dizia mais ortodoxo, mais santo, mais puro, judeus que se converteram ao cristianismo. E existia um grupo de pessoas que viviam fora, mas depois do ocorrido, no dia de Pentecostes, que eles viram o Espírito Santo mover de forma gloriosa e sobrenatural, eles não quiseram mais ir embora, eles ficaram em Jerusalém, eles se converteram e também compuseram a igreja de Jesus, mas havia uma falha de comunicação dentro da igreja. Todos os dias as pessoas chegavam, traziam o que era comum e eles repartiam entre si porções iguais. Todo mundo comia, todo mundo bebia, tinha tudo em comum, partes iguais. Mas por essa dificuldade de comunicação e um pouco de religiosidade e egoísmo, aqueles irmãos mais, como eu já disse, ortodoxos, orgulhosos, os judeus ali, eles desprezavam os outros que falavam a linguagem grega. E algumas viúvas estavam, inclusive, não tendo o que comer. Elas estavam passando necessidade do pão, porque na repartição, no momento da partilha, eles negligenciavam as viúvas helenistas, eles negligenciavam as viúvas desses judeus que moraram um tempo fora ali, e que era considerado não tão puro pelos demais. Daqui, então, criou-se esse problema. A murmuração se instalou. Começou a haver grande reclamação. Tem gente comendo demais e tem gente que comendo de menos. Tem gente recebendo demais e tem gente não recebendo nada. E aquela murmuração sai do grupo da igreja e vem até os 12, os apóstolos que tinham o poder de governo da igreja. Chega a murmuração, trazem o problema. As pessoas são ótimas para isso, né? Dentro da administração, da regência, da gestão, é preciso, sim, que a gente pontue o problema, mas é preciso que, ao pontuar o problema, tentemos também provocar, ou pelo menos ajudar na solução do problema. Porque para dizer que há problema, a gente não precisa de especialidade para isso, não precisa de ter um cargo especial para isso. Para dizer que há problema, qualquer pessoa pode fazer. Eles trouxeram o problema para os apóstolos, dizendo: está acontecendo isso, resolvam. Mas eles resolveram rápido, eles foram ativos. O problema foi identificado, e logo que ele foi identificado, encontraram uma imediata solução. Por quê? O problema, irmãos, poderia ocorrer inclusive conosco. Quer ver? Acompanha comigo. Em Atos, no capítulo 2, do início ali, a inauguração da igreja pelo Espírito Santo, a Bíblia diz que de um número de 120 pessoas, diga comigo, 120. Havia um número de 120 pessoas, era a igreja. A igreja cristã era composta ali por 120 pessoas. Imediatamente ao discurso de Pedro, esse número saiu de 120 para quase 3.000. Já pensou o problema que isso causa? Não tinha estrutura, conhecimento, entendimento de como lidar com isso. Quando a gente chega em Atos 2:47, diz que o número de crentes crescia diariamente. Todos os dias o número aumentava. Atos 4, versículo 4, diz que agora a igreja ultrapassa o número de 5.000 pessoas. E quando nós chegamos em Atos, capítulo 6, que é o que nós lemos aqui, esse número se multiplicou, multiplicando-se o número dos irmãos. Olha, em um momento muito rápido, a igreja saiu de status de uma igreja comum, 120 pessoas, para bem mais de 5.000 pessoas. O problema se instalou. Parecia impossível organizar aquele problema. Mas a Bíblia nos orienta e nos ensina que os apóstolos resolveram muito rápido, porque eles deram prioridade às coisas
prioritárias. Nós precisamos aplicar gestão na nossa vida. Precisamos dar a maior importância àquilo que realmente importa. As coisas prioritárias precisam receber de nós atenção como prioritário. Porque senão a gente tenta acudir a uma coisinha, outra coisinha, e no final das contas nós não conseguimos deixar o caos. A bagunça se instala e a nossa vida continua uma balbúrdia e murmurações irão surgir em todas as áreas da nossa vida, do nosso relacionamento, do nosso viver. Eles deram maior importância. O que é que eles fizeram? Em Números, capítulo 11, versículo 16 e 17. Abre para mim, João. Vê se tem aí. Números 11, 16 e 17. Olha, disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos do povo e seus oficiais. E os trarás perante a tenda da congregação, e ali estejam contigo. Então eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu não a leves sozinho. Moisés também havia enfrentado problema semelhante no deserto. Lembra que a gente mais vê a palavra murmuração na Bíblia sob o governo e liderança de Moisés, quando liderava ali aquelas 2.700.000 pessoas em um deserto, local onde não havia nada. O povo murmurava. Como é que Moisés vai resolver isso sozinho? É tanta coisa para fazer. Tem que comprar, tem que vender, tem que orar para alguém, tem que visitar outro, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ficar atento na música, tem que ficar atento no que está sendo feito. Então o Senhor disse para Moisés: Moisés, levanta 70 assistentes para te ajudar neste negócio. E ele fez. E o Senhor disse: vou tirar do espírito que eu já pus em você e vou dar para eles também. E eles terão a mesma capacidade de organização e liderança que você tem. E então contigo vão ajudar a levar a carga. Os apóstolos não fizeram nada novo e nem diferente. Eles fizeram exatamente, sob a orientação do Espírito Santo, o que Moisés já havia feito. Porque eles viram para o povo e diz: escolhei dentre vós 7 homens, para que a gente constitua sobre este importante negócio. Escolhe aí, definam vocês pessoas que possam nos ajudar a levar essa carga. Colocar homens para trabalhar. Um dos evangelistas mais famosos do mundo, chamado Dwight Moody, ele diz que é mais fácil colocar 10 homens para trabalhar do que tentar fazer o trabalho de 10 homens. Eu vou repetir isso para você. Anota isso num canto. Escreve no celular, no cantinho da Bíblia. É mais fácil colocar 10 homens para trabalhar do que tentar fazer sozinho o trabalho de 10 homens. E eles então resolvem o problema. A proposta pareceu boa. A igreja acata a proposta. E eles fazem isso. Havia, portanto, prerrogativas para o cargo. E é aqui que eu quero chamar a sua atenção. Quem entendeu a história? O que estava acontecendo na igreja? O que estava passando ali? Compreendeu? Então, havia prerrogativas para a função. Porque os apóstolos disseram: escolham vocês, dentre vocês mesmos, 7 homens, que nós vamos apenas estabelecer aqui as prerrogativas para que eles possam ocupar o cargo e desenvolver a função. O que é que esses homens precisavam ter? Disse os apóstolos: primeira coisa, boa reputação. Você pode repetir comigo? Boa reputação? Isso é essencial. É tido como primórdio. Antes de desenvolver o trabalho, antes de ocupar a função, aqueles homens que eles iam escolher entre eles, precisariam observar se eram pessoas de boa reputação, porque a função exigia gente de confiança. Pastor, mas era dentro da igreja. Infelizmente, eu tenho que dizer isso aqui para você. Sabem que eu falo mesmo.
Infelizmente, não é porque é igreja que a gente deposita confiança em todo mundo. Porque do contrário, não precisaria ter feito essa ressalva. Eles diriam apenas, escolham aí, no meio de vocês da igreja, qualquer um. Mas disse, não, escolha primeiro, tem que ser da igreja. Depois, vamos analisar qual é a reputação deste homem. E aí eu quero chamar a sua atenção e dizer, o que é reputação? Tem a ver com caráter. Tem a ver com caráter. Olhe para mim. Escute o que eu vou te dizer. Escute e aprenda. Caráter é a impressão que Deus tem de mim. Olha, caráter é a impressão que Deus tem de mim. Reputação é aquilo que as pessoas acham que eu sou. O que as pessoas falam ao meu respeito. Jesus um dia fez o teste, ele provou a sua reputação. Quando, em Mateus, no capítulo 16, versículo 15, ele volta para os seus discípulos e lhes pergunta assim, disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Essa pergunta, então, é a prova da reputação. E se eu te questionar aqui, nessa noite, te dizendo, quem as pessoas dizem ser você? Se a gente sair com a prancheta, ano que vem é ano político, tem isso em todo quanto é esquina, né? Ah, você poderia me dar um minuto da sua atenção aqui, responder uma pesquisa, um questionário? Tem pesquisa em toda esquina. Se a gente saísse aí na rua com uma prancheta na mão, no cabeçalho da prancheta, tivesse o seu nome escrito, e nós começássemos a perguntar na cidade, na sua vizinhança, no local de trabalho, na sua faculdade, acerca do que as pessoas falam de você. Quem as pessoas acham que você é? Qual é a tua fama? Qual é a tua reputação? Os apóstolos disseram, os homens que nós vamos escolher, que vão servir ao ministério, importante parte da igreja, são homens que nós queremos ouvir da sua reputação, e ela precisa ser boa, que sejam homens de boa reputação. Olhe, meus irmãos, Provérbios, capítulo 22, versículo 1, a palavra de Deus diz, mais vale o bom nome ou a boa reputação do que as muitas riquezas. Às vezes, a gente vê pessoas que passam por dificuldade, aperto financeiro, não tem lá tanto recurso, largueza, condições, mas ele tem um bom nome. As pessoas só falam coisas boas dele. Olha aqui, um dia um pregador fez uma comparação assim. Reputação é aquilo que as pessoas falam ou irão falar ao lado do seu caixão. Ainda bem que quando a gente morre, a gente fica pelo menos 30% mais bonzinho do que a gente realmente é. Sim ou não? Sim ou não? Mas a recomendação de Jesus, em Mateus, no capítulo 5, versículo 16, é assim. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Jesus está dizendo que a minha boa reputação na sociedade, o meu bom nome, eu trabalhar para ter um bom nome na sociedade, funciona como uma luz que ilumina o caminho para as pessoas chegarem até Deus. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que através das suas obras, as suas atitudes, você tenha uma boa reputação, e essas pessoas glorifiquem a Deus, conheçam ao Senhor, cheguem a Ele pela boa reputação que você tem. Eu quero te dizer e lembrar que na história que nós lemos aqui, estava fazendo então uma seleção de pessoal para garçom, irmãos. Olhe para mim. Olhe para mim. Estavam selecionando, Oripe, pessoal, garçom, para levar comida na mesa das viúvas. Era para trabalhar como garçom. Para nós, parece que nem haveria tanta disputa na época da igreja.
povo não ia disputar para limpar, para lavar, para servir comida, lá pegar prato, recolher, limpar, lavar, assear ali, fogão, cozinha e tudo mais. Só porque os apóstolos disseram que mesmo essa tarefa, que para muitos vê como uma tarefa de não muita importância dentro da igreja, os apóstolos disseram: constituamos sobre este importante negócio. Por quê? Lidar com pessoas. Primeiro ponto da prerrogativa para servir a Deus é ter boa reputação. E eu vou questionar mais uma vez e quero que você deixe essa pessoa que está do seu lado, no mínimo, constrangido nessa noite. Vira para ele e fala assim: como está a sua fama aí na rua? Segunda coisa, não pede ele para te responder não, é só perguntar. É só para perguntar. Segunda coisa, eles dizem: boa reputação e pleno do Espírito. O que é isso? A plenitude é a cheiura. Os apóstolos disseram: primeiro, tem que ter boa reputação. Segundo, tem que estar pleno, cheio do Espírito Santo. Pastor, mas para trabalhar de garçom, tem que estar cheio do Espírito Santo. Pastor, para fazer comida, tem que estar cheio do Espírito Santo. Pastor, para lavar prato, tem que estar cheio do Espírito Santo. Sim, olhe para mim. Por que isso? Porque o homem, a mulher, o ser humano, todos eles estão cheios de algum modo. O que não está cheio do Espírito está cheio de si mesmo. Diga glória a Deus. O que não está cheio do Espírito está cheio de si. Então os apóstolos estão dizendo: para servir tem que ter bom nome e tem que ser vazio de si, porque o Espírito só inunda, preenche aquele que não está cheio de si, de sua vontade, de seu querer, mas ouviu, entendeu o chamado de Cristo dizendo: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo diariamente, tome a sua cruz, então siga-me, esvazie de si mesmo, e então o Espírito Santo irá tornar você pleno, irá tornar você plena, cheio do Espírito Santo. Não podemos ser cheios de nada que não seja o Espírito. Eu estou cheio de raiva, está repreendido. Eu estou cheio de ira, está repreendido. Estou cheio de tristeza, estou cheio de fome. Nada disso. Eu tenho que levar uma vida cheio, pleno do Espírito Santo. Pastor, encher a barriga eu até sei. Agora, como é que eu me encho? Tem uma receita para eu me encher do Espírito? Não é que tem? Não é que tem. Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 18 a 21, olha o que Paulo diz: não vos embriagueis com vinho em que há dissolução ou contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças a Deus por tudo. Perdão, é porque você decora uma tradução e vem outra, né? Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Captou aí? Pegou a receita? Para ser cheio do Espírito Santo? Pegou? Não, pastor, fiquei meio boiando assim. Eu até vi aí e tal, mas fiquei meio boiando. Não, a receita está aqui. São 3 passos. Primeiro, nós encontramos no versículo 19, dizendo, volta para mim o 19. Isso, falando entre vós com salmos e hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Primeiro passo para ser cheio do Espírito Santo e vazio de si mesmo é levar uma vida de adoração, se tornar um adorador. O adorador é aquele que faz como o irmão Lázaro: vou passando pela luta, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, o tempo todo a canto nos seus lábios. Veja bem, em salmos, que é música, e hinos, que é música, e cânticos espirituais, e cantando, e salmodiando a Deus no vosso coração. Quer ser cheio do Espírito Santo? Não venha para a igreja e fique com essa boca costurada, essa língua engolida. Abre a tua boca, cante a canção, adore ao Senhor. E então você começa o passo a passo rumo a estar cheio do Espírito Santo. Segunda coisa,
Versículo 20 diz: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo passo para ser cheio do Espírito Santo é sempre agradecer a Deus e reconhecer que sua vontade é boa, agradável e perfeita. Não está acontecendo como eu quero, não está ocorrendo como eu gostaria, mas é a vontade de Deus. Aleluia, glória a Deus, te dou graça, te agradeço, te bendigo, porque enquanto Ele tiver o controle de tudo, nada perde o controle. Terceiro e último passo para ser cheio do Espírito: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Quem não reconhece a autoridade, não se sujeita à autoridade, esse nunca vai ser cheio do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é cauteloso. Há uma tradução que diz, ele é arisco, ele pode ser entristecido, ele pode fugir. Pessoas que não estão prontas para servir, elas nunca conseguirão estar totalmente plenas, cheias do Espírito Santo. Escolha no meio de vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo. E o terceiro ponto, João: sabedoria. Põe lá. Sabedoria. Não, peraí, pastor, agora eu buguei. A gente está falando de garçom. A gente está falando de pessoas para levar o pratinho lá e colocar o prato na mesa para o povo comer lá, dar uma porção para eles. Sabedoria? Sim. Além de boa reputação, tem um bom nome na praça. Porque hoje se tem um nome que é mais desvalorizado, descredibilizado, é o nome de pastor. O nome de pastor, quando fala pastor, tem jeito não, moço, o trem tá difícil, sei o que e tal. Ninguém dá crédito mais a pastor. Mas de quem é a culpa? É do povo? Não, é da má reputação que alguns homens de evidência mostraram para as pessoas. Então o que elas falam é isso. E a gente precisa, na convivência, desfazer todo pré-conceito que as pessoas tenham. Precisa ser cheio do Espírito Santo. Não é aquele que só vive no... É estar cheio mesmo, o tempo inteiro, e não apenas buscando manifestar dons do Espírito Santo. E em terceiro lugar, é preciso ter sabedoria. E o que é sabedoria? Escute. Sabedoria é mais do que conhecimento. Sabedoria é olhar a vida sob a perspectiva do olhar de Deus. Não? Deixa eu tentar fazer você entender o que é sabedoria. Todos os dias, nós somos expostos a informações. Diga comigo, informações. Uma coisa que está quase caindo de moda e tal é ler jornal. Mas tem alguém aqui que ainda lê jornal? Pouca gente aqui ainda tem. Revista. Livro. WhatsApp. Não. Levanta a sua mão aí agora. Irmãos, a TV, a internet, todo meio de comunicação e até conversas. O tempo todo nós estamos, João, sendo expostos a informações. Até daquela vizinha mexeriqueira, fofoqueira, que chega e fala, você ficou sabendo? E você morrendo de vontade de ser crente, dizendo, não fiquei, não quer saber, sai pra lá. Você fica. Uai, sai cedo hoje. Nem liguei celular hoje, tá? Eu tô por fora do que... O que está acontecendo? Somos expostos a informações o tempo todo. Quando absorvemos as informações às quais somos expostos, nós adquirimos conhecimento. Diga comigo, conhecimento. Então, o conhecimento é a absorção das informações. O aluno vai para a escola, o professor despeja um monte de informações. O quanto ele consegue absorver das informações é o quanto de conhecimento que ele extraiu. Então, as informações dão conhecimento. E é muito bom ter conhecimento.
precisaríamos ter conhecimento, e muito conhecimento em todas as áreas, em tudo. Agora, sabedoria é saber o que fazer com este conhecimento. Porque tem gente que usa o conhecimento para o que não presta. Não é sabedoria. O cara aprende a destrinchar a rede mundial. E aí ele começa a entrar nas contas bancárias. Tira 10 centavos aqui, tira 5 centavos ali e começa a roubar. Isso é falta de sabedoria. Sabedoria é aquele que, sendo exposto às informações, adquire conhecimento e aplica bem esse conhecimento. E o livro do Provérbios, logo no início, diz que o princípio da sabedoria é temer a Deus. É temer a Deus. Porque o homem que teme a Deus, Deus pode depositar sobre ele toda a quantidade de conhecimento possível, porque o conhecimento será revertido para benefício dele e dos demais. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Tem uma murmuração, tem um problema para ser resolvido. Vamos resolver o problema. Vamos aumentar o número de pessoas que vão estar trabalhando. Essas pessoas vocês escolham no meio de vocês, mas escolham pessoas de boa reputação, cheias do Espírito Santo e que tenham sabedoria, as quais constituamos sobre este importante negócio. Então, eles escolheram entre eles 7 homens com essas características e o problema foi resolvido. Eu quero te dizer que este padrão de escolha continua ativo. Esse padrão é o padrão de Deus para escolher e selecionar pessoas para si. São as pessoas que Ele quer perto, junto. Pessoas em quem Ele pode confiar. Esse padrão não mudou, ele continua ativo. Os olhos de Deus ainda estão procurando as pessoas que se importam com o bom nome, com a boa fama. Sabe, como era lá no tempo do seu avô, que um fio de barba valia tudo. Hoje, se você arrancar a pele da cara do rapaz e colocar na mesa, não vale nada. Nós precisamos retroceder à palavra e não no tempo. Nós precisamos voltar à palavra e observá-la. Voltar a esses padrões, esses marcos de suma importância. Deus ainda continua querendo que nós sejamos luz em um mundo que vive em trevas. Que as pessoas possam olhar na nossa direção e conseguir ver o caminho para Deus. E quando olham na direção de muitos aí, eles veem o caminho do inferno. A vontade de Deus é que você e eu estejamos cheios do Espírito Santo. Lotados, transbordando dele. E ele chega a dizer: aquele que pedir vai receber. Porque qual dentre vós, se o filho lhe pedir um pão, lhe dará em lugar disso uma pedra? Ou lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Ou quem sabe, se o filho lhe pede um ovo, lhe dará em lugar disso um escorpião? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas para os vossos filhos. Quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo àquele que pedir. Alguém nessa noite gostaria de estar cheio do Espírito Santo? Basta que você peça. Porque, diz Pedro, a promessa é para vocês, para os vossos filhos, todos quanto que de longe venham e creiam no Senhor. E mais, quer que você seja aquela pessoa cheia de sabedoria. Comecemos o próximo ano num padrão diferente, querendo trazer para nós essas características e sermos mais agradáveis ao Deus que nós servimos. Feche seus olhos, curva a sua cabeça aí no seu lugar. Pai, eu te louvo, Senhor. Eu te glorifico, Senhor, por cada irmão que está aqui nessa noite. Cada convidado que veio estar conosco aqui nessa noite. Cada um que não pôde estar aqui, mas sei que nesse instante, Senhor, está conectado conosco aqui em espírito e busca. Sei que a Tua palavra tem o objetivo não de nos emocionar, Senhor, mas de nos melhorar. De fazer de nós homens melhores,
mulheres melhores, jovens melhores, que realmente te agradem, Senhor, que sejam segundo o seu coração, Deus, mas coloque em nós um temor suficiente, conforme escreveu, Senhor, Tiago, dizendo que precisamos ser não apenas ouvintes da palavra, mas praticantes desta, a fim de que não sejamos como o homem que vê a sua fisionomia do espelho e ao se afastar dele, já se esqueceu de como é. Queremos colocar em prática cada ensino, cada orientação, cada alerta, cada exortação que o Senhor traz para nós, porque o nosso prazer é te agradar. Queremos ser também um prazer para ti. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Amém, e amém, e amém.